diz que me ama. E aí, galera? Sucos Games. Cara, tive um sonho. Tive um sonho. Já teve aquele tipo de sonho que você cria a sua regra, mas você só descobre que você criou sua regra no final do sonho? Assim, por exemplo, eu sonhei que eu tava numa cidadezinha. Uma cidadezinha assim, porque assim, é mais vilarejo, né? Porque sonho é muito difícil você andar na cidade, é sempre um pequeno espaço, né? Que aí o cérebro tenta agrupar tudo só naquele pequeno espaço. Então era mais ou menos assim, tinha uma praça, uma pracinha, né? Não exatamente com toda a parte com asfalto, alguns pontos com terra, barro, né? Alguns com grama, alguns pontos com grama, né? E aqueles piso meio octogonal, não tô aqui para dar aula de botânica, mas acho que você sabe qual que é, né? Então, aqueles coisas de cimento lá que parece Isso. E assim, mesmo de dia parece à noite. É porque eu não sei porque que... Não, poucas vezes já tive sonhos que era realmente de dia claro, bonito. Poucos, né? Mas na grande maioria é só penúltimo. E nisso tinha uma casa, né? Uma casinha. Casinha pode dizer, porque assim, ele ao mesmo tempo era escola e ao mesmo tempo era casa. A sensação que dava que era assim, durante o dia ele era uma escola e à noite casa. Mas assim, aquelas escolas que não foi bem um projeto para ser escola. Era alguma outra coisa, né? Com vários cômodos e eles aproveitaram, né? Tipo um casarão, eles aproveitaram, mas não de 2 andares, casarão mesmo. Tipo esqueci a palavra. Tipo um casarão mesmo, com vários cômodos, e aí eles adaptaram para a escola. O muro, até uma certa altura de concreto, e uma boa parte é grades, colorida, né, como se fosse uma escola de criança. Então, várias barras de ferro, né? Não assim. Não. É barras de ferro assim, assim, e todos coloridos, sabe? E começou a escurecer, e tinha bastante ônibus. É como se estivesse preparado pra... Sabe quando você tá na escola ou alguma coisa vai preparar para fazer excursão, que os ônibus chegam e espera todo mundo subir no ônibus para poder seguir viagem? Mais ou menos isso, entendeu? Pra você ver uma bagunça que é. Mas é só pra você ver como funciona, entendeu? E é só naquele pequeno espaço ali mesmo. Eu falo assim, vilarejo é porque você não consegue sair dali. É só aquele espaço, o casarão, né, que parece colégio e ao mesmo tempo casarão. Eu vou explicar por que parece. Porque assim, olhando parece escola, mas quando você entra, é vários cômodos, quarto pra você dormir e tudo. Mas todo o contexto dele era pra ser uma escola. E a pracinha na frente, e o vazio, sempre tem aquele vazio que você... o cérebro parece que na hora não quer carregar nenhuma informação, então fica aquele vazio esquisito, mas tá lá. Tem árvores, lembrei das árvores porque a lua lá, no sonho, como funciona, é assim. É porque nesses sonhos, assim, uma hora você tá acompanhado e outra hora não, né? É que no caso pra mim é mais pesadelo. Assim, pesadelo, assim, não um sonho sinistro, melhor. Pesadelo já tive de entrar em pânico mesmo. E aí, calcinha preta. Então, aí que acontece? Aí escureceu, né? E eu lembro que meu irmão tava. Assim, eu escutava ele, mas ver ele mesmo não conseguia ver, mas eu sentia a presença dele lá. E meu irmão falando assim, você precisa ver como a lua tá. A lua tá esquisita. Só que assim, lá é o seguinte, a lua, sabe que nem estrela cadente? Então assim, pra você ver a lua, você tem que estar olhando pro céu, porque ela passa rapidinho, no tamanho normal, só que ela passa. Aí você vê a lua, depois ela some. Tanto é que eu fiquei olhando pro céu e o céu tava assim. Desse jeito. Aí daqui a pouco ela limpava pra lua passar, daqui a pouco voltava a ficar assim.
E aí eu olhando, só que aí a dona do casebre lá, que é meio escola, meio alguma coisa, falando que tem que entrar, porque já tá de noite, não é pra ficar na rua. E eu querendo ficar na rua porque eu queria ver essa lua quando ela passa. E eu procurando, onde está essa lua? E ela chama pra dormir que não era bom ficar lá fora durante a noite. E tá, aí eu entrei. Aí o que acontece? Cada um ficam as pessoas no cômodo, e como sempre são sombras, né? Porque você não consegue ver o rosto, é que nem carro. Uma vez eu sonhei com você, eu estava numa cidadezinha, que tinha uma rua, né? Cidadezinha de uma rua só, que é esse que é o mais estranho, né? Que é sempre uma rua só, não tem uma rua. Ela não existe a rua de trás, a rua da frente, sabe? É sempre aquela. É só aquela rua e as casas do lado. E eu lembro que toda vez que eu sonhava com o carro, na hora que eu lembrava, eu falei assim, não, pô, já que eu tô sonhando com o carro, eu vou pegar a placa, o número e jogar no bicho. E não adianta, os carros não tem placa, não adianta. E não vem número em lugar nenhum. Você pode procurar número, você não acha número. Então é a mesma coisa lá. Então o que é nesse sonho? Então você sabe que tem pessoas lá, e só que elas são sombra, vulto, né? Você não consegue ver o rosto, mas são pessoas. Você vê, que escuta, você conversa. E aí só algumas pessoas que você consegue ver o rosto delas. E isso, uma das pessoas que eu conseguia ver o rosto é a dona do casebre. E nisso, na mesa tinha um copo com água. As pessoas, não, eu estava sentado numa mesa, lâmpada amarela. Outra coisa também, eu não entendo porque que nos meus sonhos, a casas, sempre tem a lâmpada amarela. Peraí, deixa eu baixar um pouco. Sempre lâmpada amarela. Casa com lâmpada amarela, pra mim é sombria demais. Então aí tá lá, aí a sala, aí lógico, aí parece aquela sala grandona, a mesa redonda e várias pessoas sentadas na mesa e aqui um copo com água para cada pessoa assim na mesa. E aí papo vai, papo vem e logicamente eu já sinto que aquilo ali não é real, é sonho. E aí eu até comento assim, falo assim, pô, mas eu vou dormir num local que eu não conheço, um local estranho. Aí a moça, eu lembro que a moça, ainda lembro, ela falou assim, não, mas é uma senhora, né? Não, mas por que você tem medo? Não, mas aqui o que aparece não faz mal pra ninguém não. Espírito, fantasma não faz mal pra ninguém não. Eu falei assim, mas não precisa fazer mal. Se no momento que eu abrir os olhos e tiver um ser parado com os olhos grandes, preto, me olhando, é o suficiente. Eu até falei que eu me cago todo, aí falei no sonho. Não, eu me cago todo, porque precisa mais do que isso para poder assustar, então não precisa fazer nada. É só ter um rosto diferente que me assusta. E aí eu falei assim, não, mas eu tenho que arrumar. Aí eu falei assim, tudo bem, eu posso, porque lá tem um toque, o famoso toque de recolher. Chega um certo horário, aí desliga a energia, fica tudo escuro. E eu falando assim, não, mas tudo bem, eu posso ficar na sala assistindo TV? Eu tenho que realmente ir pro quarto dormir. Eu tentando negociar, porque eu não queria dormir no quarto. Porque tinha gente, ia ter gente no quarto, mas como eu mesmo disse, são vultos, né? Sombras pretas, então eu não sei quem é que tá comigo. Aí não, fui conversar, falei, então tem alguém pra ir dormir comigo lá? Sabendo que o quarto ia ter, mas não, mas vai ter gente dormindo com você, não se preocupa não, que o espírito não te assusta. E nisso, aí tá, beleza, né? Tá chegando a hora pra ir dormir. E reparo, né, que as pessoas bebendo a água, eu não tava com sede, porque a minha preocupação era dormir, porque eu preferia ficar lá fora. Não sei o que ia acontecer lá fora, eu preferia ficar lá fora. Aí tá. Aí na hora que resolveu, eu fui pro quarto. Aí do nada veio uma voz falando assim pra mim, você não passou do teste. Falou assim, você não passou no teste. Você reparou que na mesa tinha copo com água e as outras pessoas estavam bebendo? Você tinha que beber também. Não sei. Aí eu acordei e falei assim, mas que praga é essa? Eu não entendi isso. E tentei dormir para poder voltar pro sonho, porque você sabe que se você não demorar muito, você consegue continuar, né? Aí eu deitei e fui dormir. Só que aí, logicamente, já ficou um pouco mais diferente. Já mudou só um pouquinho, mas continua. A história continua, o negócio da água. Aí tanto é que eu fui lá e peguei a água e bebi. Só que já não era mais o mesmo, totalmente o mesmo cenário. Aí vem a parte esquisita, porque eu não sei se eu tava meio sono, meio dormindo, ou sei lá, não sei. Aí eu senti um cheiro aqui em casa. Eu lembro que meu pai, quando saía para trabalhar, há bilhões de anos atrás, ele
Eu não sei se era desodorante. Isso, melhor assim. Não sei se era desodorante, aquele desodorante de supermercado, sabe? Do supermercado de feira. Que você aperta assim, sabe? Que você aperta e mesmo você lavando, né? Que eu costumava lavar ele para poder colocar água, mas não importava o jeito que você lavava, porque a água ficava sempre com gosto desse desodorante que é forte, baratinho, mas forte, que destrói qualquer roupa. E é só uma pinga, um pouquinho que você passa no corpo, o corpo todo fica com cheiro. Só não lembro bem, mas eu acho que era desodorante. Aí eu comecei a sentir esse cheiro. Aí tanto é, e também não é a primeira vez, que eu sinto a presença do meu pai, não tá mais aqui. Meu pai tá com o papai do céu. Aí eu senti o cheiro, né, quando ele termina de tomar banho pra poder ir trabalhar de manhã cedinho. Ele saía atrás, cedão mesmo, 4 e pouco da manhã. E aí eu senti esse cheiro. Só que aí eu abri o olho, aí eu olhei, o banheiro ficava pra cá. Aí eu abri o olho e fiquei olhando pra direção do banheiro. Aí eu não sei se eu tava na esperança de ver meu pai, se meu pai estava aqui e se eu queria ver mesmo se alguém ia sair do banheiro, porque eu durmo eu fico com a luz do banheiro acesa e pronto, aí misturou tudo. Aí eu fiquei pensativo. E aí na hora eu falei assim, é porque essa é a primeira vez que eu senti a presença do meu pai aqui. Eu tava procurando música, porque minha playlist praticamente é a playlist dele. Eu fui criado ouvindo as músicas que ele gostava de ouvir, então eu me apaixonei por todas elas. Só que muitos cantores eu não sei o nome, entendeu? Eu sei cantar música de cabeça, mas se você pega no Shazam que nem cantou Paulinha agora, né, Calcinha Preta. Se você pegar o Shazam aí, Paulinha, me diz o que é que eu faço. Aí Shazam fala assim, não conseguimos achar essa música não existe. Quem é você? Sabe? Então assim, aí você, mesmo que você tenta cantar música, que nem uma vez eu fui procurar a música Big Japan, eu não sabia que era Big Japan o nome. Eu peguei no Shazam, Big Japan assim, Big Japan, esqueci, é Big Japan, tá? Só que na minha cabeça era Birtipá. Aí eu peguei o Shazam e Biritipan, tonight, Biritipan, que sai, Biritipan, oh baby's face so blue, Biritipan, right in the door. Então tá. Aí eu tava indo pra trabalhar. E aqui eu costumo evitar ficar muito tempo dormindo, certos horários não dormir, porque eu notei que aqui em casa, dependendo do horário que você dorme, é um tipo de sonho que você tem. E depois das 3, se você quiser dar cochilada depois das 3, é pesadelo. E é aquele pesadelo que você acha que você está acordado, real, sabe? Que você tem que verificar mesmo que você está dormindo. São poucas coisas, que nem antigamente. Eu usava o espelho como exemplo, né? Se eu acordasse aqui e eu visse que tinha alguma coisa errada, que eu já notava que tinha alguma coisa errada, eu ia pro espelho. Aí minha imagem com o espelho tinha delay, entendeu? Eu acenava pro espelho, aí o reflexo do espelho demorava um pouquinho e depois acenava pra mim. Aí eu já sabia que era sonho. Aí eu já corria lá pra fora porque tinha alguma coisa pra me pegar. Então, esse horário, então eu evito dormir esse horário. Ou cochilar, que seja. Pode ser pouquinho, 15 minutos é o suficiente. É um pesadelo bruto. E... tá. Voltando à parte, né? Aí era o cheiro total do meu pai. Meu pai, sabe, como se eu tivesse acabado de tomar banho e sair pra ir trabalhar. E aí eu fiquei olhando na direção do banheiro. E aí eu pensei, não, eu falei assim, vou contar pro meu irmão, vou passar pro meu irmão, porque da música foi a mesma coisa. Eu falei assim, tá, voltando. Aí o que acontece? Fui tomar banho. E aí eu também não fecho a porta do banheiro, porque dá a impressão que quando eu abrir vai ter alguém me olhando. Porque se eu contar várias histórias das coisas que acontecem aqui onde eu moro, vocês talvez nem vão acreditar, porque mas pô, você ainda continua aí. Porque assim, é uma coisa, as coisas que acontecem não é o suficiente para te dar medo ao ponto de você querer sair, sabe? Já morei em local que acontecia as coisas, que eu não gostava de ficar nem sozinho. Quando eu soubesse que eu ia ficar sozinho na casa, eu preferia ficar na rua. Eu ficava lá sentado no muro e ficava por ali até esperar meus pais chegarem do trabalho e para poder ficar em casa. Aqui não, aqui nem tanto. Aqui ainda mais conforme que você acostuma. Lógico, tem algumas coisas que me incomodam. Dependendo se eu for deitar. Por isso que eu faço são horários. Às vezes eu tô deitado de bruço e aí vem aquele cochilinho.
eu acordo porque eu sinto alguém subindo na cama. Sabe aquele peso do colchão abaixando? Aí eu acordo. Então isso me incomoda. Então eu evito o máximo. E quando você abre o olho, dá aquela sensação de vulto. Sabe quando uma pessoa fica te olhando quando você dorme? Aí você abre o olho, você vira o olho assim, aí o vulto, a imagem da pessoa some. Você movimenta seu olho para poder ver a pessoa, mas a pessoa some, você não consegue ver, mesmo você acompanhando, é outra coisa. Também eu não gosto. Então, mas isso acontece se eu dormir virado para cá, onde fica o banheiro. Se eu dormir virado para cá, que é a parede, não, então eu sempre durmo virado para a parede. Então, mas assim, são pequenas coisas. Fora isso, não, tranquilo. Que nem portão. O portão aqui, uma vez eu fui sair para trabalhar, o portão é estreitinho, sabe? Aí eu saio com a minha motinha, só que assim, aí eu tenho que deixar o portão aberto, e o portão é pesado, o portão não se manuseia fácil. Entendeu? Para ele olhar, tem aqueles ventos noroeste, que agora mês de agosto tem aqueles ventos fortes, sabe? E mesmo assim ele começa balançando assim aos poucos, porque aí o vento pega por trás do portão para poder ganhar força para ele poder fechar. Então, até para isso, mas não. Acontece assim. Eu acredito que é fazendo brincadeiras com a minha cara. Porque aí eu pego, vou lá, não tá ventando, eu levo o portão, até mexo no portão, falo assim, não, tranquilo, olho pro céu, não tá ventando, volto e pego a moto. Aí quando eu chego na metade do caminho, ele nem balança, ele começa a fechar devagar. Aí eu tento correr com a moto, porque não dá pra sair da moto. Então assim, eu sou obrigado a voltar com a motinha, porque o espaço é certinho, e é meio descida. Então quando você volta andando pra trás, é cansativo, mas é bem cansativo, você tem que ter uma força muito forte na perna. Então aí o que acontece? Aí quando eu tô descendo, hoje eu não faço mais não, eu ponho pedra. Coloco uma pedra bem pesada pra não acontecer. E aí quando eu tô descendo no corredor, o portãozinho tá lá na frente, aí quando eu chego na metade, aí ele começa fechando devagar. Aí quando eu acelero pra poder ver se eu consigo alcançar, lembro de colocar a mão no portão pra ele não fechar. Não, ele fecha primeiro do que eu chego lá. Aí eu tenho que voltar, aí eu chego atrasado no serviço, porque demora pra caramba, eu já saio em cima da hora. E assim, aí na hora eu começo a ficar nervoso, mas depois eu começo a rir, me divirto, sabe? Por quê? Porque eu acho que talvez, sei lá, não sei, mas aí é de cada um pra cada um, tá? Voltando pro sonho. E aí, então tá, aí eu senti o cheiro, aí eu achei que era meu pai. Ó, pra você ver, começou no negócio da escola, a lua, que eu queria, meu irmão falou pra mim ver a lua, porque a lua passa como se fosse estrela cadente. O negócio da água, que aí foi minha voz do consciente falou que eu tinha que beber água. Eu fui lá, bebi água. Aí foi aí que apareceu, eu falei, lua de amor com mais 3 de paixão. E aí aí o cheiro do meu pai todinho. O meu pai assim, quando ele terminava o banho pra ir trabalhar, aí eu fiquei observando pra ver. Aí eu não sabia se eu queria ver se ele saía mesmo, se era ele. Eu não sei o que queria, se eu tava pronto pra ver, nem nada. E aí eu falei assim, preciso contar pro meu irmão. E aí eu voltei a dormir. Aí quando eu voltei a dormir, eu já tava lá onde meu irmão mora. Mas, como sempre, é totalmente diferente. Totalmente diferente. E aí quando eu cheguei lá pra contar pra ele, aí eu falei pro meu irmão, fiz, maninho, cara, eu não sei, cara, acho que o Nininho teve lá em casa, que meu pai chama de Nininho. Acho que o Nininho teve lá em casa, cara, porque o cheiro quando ele acordava de manhã pra ir trabalhar, tava lá, cara. Senti, é tipo assim, só faltou ele sair do banheiro. E aí eu lembro que quando eu contei pro meu irmão só esticou o braço assim, ó. Esticou o braço assim. Sabe quando a pessoa. Quando você sente assim, arrepia, ele só esticou o braço assim no sonho, assim. Falei, caraca, maninho. E aí eu acordei. Então aí eu peguei e falei assim, bom, deixa pra lá, depois eu vou contar pra ele sobre isso que aconteceu. Aí que veio o mistério, a questão das coisas, por isso que eu falo assim, tem muita coisa que pode ser que tenha sido tudo sonho, em nenhum momento. Então no sonho eu senti o cheiro do meu pai, e na verdade não estava acordado, porque eu não levantei, porque nessas horas dá o famoso paralisia do sono, sabe, você não consegue. E outra coisa, para quem teve ou já tem paralisia do sono, só uma dica, tá? Você só vai conseguir vencer a paralisia do sono se você desistir de tentar, porque ele vive disso, ele precisa da sua força. Que nem a última vez que eu tive, uma das vezes que eu tive a paralisia do sono foi horrível, tá vendo? O ventilador tá ligado, ele joga o cabelo no meu rosto, tá vendo? Aí eu tava aqui, ó, tá vendo? Aqui eu tava assistindo um filme, deitado, assistindo filme.
e dei o famoso cochilinho. É rápido, a coisa e é de madrugada. É rápido. Aí nisso, quando eu acordei, aqui ó, tinha um manequim pendurado. Sabe aqueles manequim de torso que não tem braço e nem perna? É só o torso mesmo, a parte do feminino. É só a parte do coisa, seria os seios, né, de plástico lá e tudo, e a parte de baixo que parecia como se fosse uma saia. Então, só que ela tava usando um vestido. Um vestido, também lembro da cor. Vestido branco com rosas vermelhas. Não vestidinho de festa, não aqueles vestidinhos de roça, um pouco mais largo, sabe? De Amélia. Aí tava pendurado aqui, ó. Aí na hora eu senti dois braços, aí eu fui tentar levantar, aí eu senti dois braços, duas mãos, né? Uma mão segurando esse ombro, outra aqui assim, pra não deixar eu levantar. E assim, que nem como o ventilador bate o cabelo aqui assim, aí tava fazendo a mesma coisa, só que passando pela testa, assim, sabe? Como se alguém estivesse segurando você, com a cabeça baixa te olhando, mas possivelmente cabelo comprido, porque o cabelo ficava passando assim, ó, passava pelo seu olho, só que você não conseguia levantar o olho só ficava na direção aqui, ó, e onde estava o manequim, eu não conseguia ver, eu era doidinho pra saber que tava me segurando na cama. E aí foi aí eu tentei levantar, não consegui, né, aí quando eu relaxei, eu falei assim, deixa pra lá, não dá pra me levantar mesmo, aí é a hora que você consegue. Então parece que se alimenta disso aí, de quando você tenta, por isso que você fica cansado. Quando você tenta levantar, acordar, aí não deixa. Aí quando você relaxar, se entregar, aí você acorda. Então, nossa, é tanta coisa. Isso, então aí eu vou contar pro meu irmão. Agora, lógico, se eu contar pro meu irmão e meu irmão fazer essa reação do braço, aí vai ficar sinistro. Aí depois eu faço um vídeo contando como foi a reação dele quando eu contei. Tá? Então não, tem vários. Se eu começar a contar a história de sonhos, não, vai longe. Queria aproveitar, né, para poder falar bastante coisa, porque tem pouco tempo. O que eu posso falar aqui? De ideias? Mudando de direção de. Eu falar nisso. Estamos no ano de eleição, né? Todo mundo sabe. Ano de Copa, que já acabou. Agora ano de eleição. E. Fala de eleição. O que eu posso falar de eleição? Que vai ser a mesma coisa. Nossa, como eu queria ter um debate de 65. Por que eu falo isso? Porque os títulos dos debates de hoje chega a ser cansativo, porque é três tópicos importantíssimos que eles não podem mexer. Que é saúde, senão eles não têm assunto para falar. Então você pode ver, por mais que eles tenham a cura de tudo, eles não vão liberar, porque eles não vão ter assunto no debate para falar sobre saúde. Então, a famosa migalha, né? Então eles fazem um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e para poder no próximo debate, depois de 4 anos, fazer, mas eu fiz isso, eu fiz aquilo. Mas eles não vão resolver, nunca. Tá? É a saúde, porque eles precisam ganhar força, porque o ser humano, você sabe que o ser humano, ele nasce carente e medrosos, né? Porque é assim que o mundo funciona. Ou se não conseguir na parte da carência, consegue na parte do medo. E o segundo tópico deles vai ser segurança, né? Aí entra a parte do medo, não é? Porque assim, que nem uma vez teve um roubo aqui. Não, já teve vários, mas teve um que foi muito grande, que eu tava até trabalhando. E aí tava passando na rádio, aqui nem aconteceu com o Covid, você sabe, né? O povo segurando as pessoas em casa, as pessoas em casa, só que as empresas não. Exemplo, que nem eu trabalhei na época do Covid, mas muita gente não foi trabalhar. Só que você já parou para perceber que é o seguinte, quem falava era pessoas da televisão, era
pessoas da rádio, comunicadores, mas a própria empresa não. A empresa não falava. Que na minha empresa ninguém falou assim, ó, como a situação tá feia, vocês fiquem em casa, não se preocupa não que a gente vai remunerar, porque a saúde de vocês é mais importante. Esquece, gente, a empresa não é família. Então eu fui trabalhar normal, graças ao Criador, Papai do Céu. Não fiquei gripado. Não fiquei nem gripado na época, nada. E eu nem sei, eu nem conheço essa Covid, eu não conheci. Eu passei e não conheci e sou muito grato por isso. E é triste para quem passou por isso. E até hoje, né? Mas tudo bem, não vamos falar de tristeza, não. É porque se você quer falar de tristeza, é só você ir lá fora, aí você vai ver. Tirando, lógico, a parte do sol nascendo, que é a coisa mais linda, o céu se formando chuva, o som da chuva, o cheiro da terra molhada, tudo isso é fantástico, que ninguém também valoriza mais. Ok, eu tava falando sobre o que mesmo? E o terceiro, o mais importante, por incrível que pareça, gente, parece ser frio o que eu vou falar agora: educação. Porque você sabe que é fácil manipular um povo ignorante. Se você der sabedoria para a pessoa, ela vai perguntar, certo? E o ser humano tem medo de perguntar. Quer ver? Não sei se vocês já ouviram a história da mamãe que fritava, a filhinha, né, via a mãe fritava peixe numa frigideira pequenininha, sabe? Frigideira pequena. Não, perdão. Ela via a mãe fritando peixe e toda vez a mãe fritava um peixe de cada vez. A frigideira tinha um tamanho para fritar vários peixes, mas ela fritava o peixe um de cada vez, sempre fritando. E a filha olhando, observando aquilo. E aí uma vez a filha perguntou: mamãe, por que a senhora frita um peixe de cada vez, sendo que na panela cabe mais peixe? A única coisa que ela respondeu foi: pergunta para sua avó. A sua avó, eu vi a sua avó fazendo e eu estou fazendo também. Aí, por sorte, a avó estava viva. Aí a netinha foi lá, né? Perguntou pra vovó: eu tava vendo a minha mãe fazendo peixe, e ela frita um peixe de cada vez, sendo que na panela, na frigideira, cabe mais de um. Por que a senhora fritava um peixe de cada vez? Porque, segundo a minha mãe, falou que aprendeu com a senhora. Aí ela falou assim: e pior que eu não sei te responder, minha netinha. Pergunta pra Bisa, que também estava viva. Pergunta pra Bisa, porque eu aprendi foi com a sua bisavó. Aí tudo bem, ela foi lá e perguntou pra Bisa, né, porque que ensinou a vovó e a mãe dela a fritar um peixe cada vez, sendo que na panela cabe mais de um peixe. Aí foi quando a Bisa chegou e falou assim, não, é porque assim a sua avó e a sua mãe com certeza não perguntou por quê. Porque eu vou te mostrar até a frigideira que eu usava para fritar o peixe. Essa frigideirinha aqui é pequenininha, sabe? Uma frigideira pequenininha. Então aqui só cabia um peixe de cada vez, não tinha como fritar mais de um. Então por isso que eu fritava um peixe. Então, por medo de perguntar, aí isso chama-se tradição, entendeu? Isso são tradições, entendeu? Assim, é legal, algumas coisas é legal, algumas coisas é estranho, mas chama-se tradições. Por exemplo, comer peixe na Semana Santa. Não é? Onde está na Bíblia que você tem que comer peixe na Semana Santa? Então é uma tradição que alguém criou e vai mantendo até hoje. Faz mal? Não. Entendeu? Mas só que é tradição, que as pessoas misturam as coisas. Negócio de tradição e o que tem realmente que acontecer. Quer ver, por exemplo, eu já estou entrando nesse meio aqui, legal, a conversa está fluindo, vambora, não vou parar não, vamos continuar. Por exemplo, né, sobre tradição, por exemplo, que nem na Bíblia. Onde está escrito na Bíblia que você tem que fundar um templo? Não tem. Quer ver? Línguas estranhas, por exemplo, aquelas igrejas. Tá, isso é linguagem dos anjos? Não é. Sabe por quê? Porque primeiro assim, vou fazer uma pergunta pra você. Deus é Deus de confusão? Sim ou não? Não, a resposta é não. Você pode perguntar pra qualquer líder, guru, padre, qualquer um. Deus não é Deus de confusão. Quando você chega num local e escuta essas palavras, você entende ou você fica confuso? Quando você visita vários templos que fala de Deus de uma coisa, de um Deus de um jeito, na outra fala do Deus de um outro, na outra fala Deus de um outro, aqui é a igreja verdadeira, então as outras é falsa. Isso te deixa confuso? Entendeu? Não, se te deixa confuso, então não é ele falando. Sabe por quê? Eu vou te dar um exemplo legal. Em Mateus, logo no começo de Mateus,
quando o anjo vai visitar Maria, Deus pede para o anjo lá e falar para Maria, correto? Que ela vai gerar o filho, que se chama Jesus. Vocês conhecem a história de Jesus. Que aí não precisa ter medo, que ele vai salvar o mundo e que o nome dele vai ser poderoso, até mais poderoso que o próprio Thanos. É brincadeiras à parte, mas você vai ver. Então ele levou o recado para Maria. Só que aí vem o X da questão. A Maria entendeu o recado ou não? É claro que ela entendeu. Porque se o anjo chegasse lá para ela e chegasse assim: Maria, escute. Entendeu? Ou ela ia sair correndo, ou se ela tiver alguma coisa na mão, ela ia jogar. Entendeu? Então, assim, e ela não ia entender. Porque, gente, quando Deus quer falar com você, Ele vai falar na língua que você entende, do jeito que você entende, porque Ele não é Deus de confusão. Ó, pra você ver, Davi, acho que foi Davi, ou foi Daniel? Ah, não lembro. Tem um deles, você pode pesquisar, tá, gente? Se eu tiver errado, vai ser só nos nomes, que não tem problema não. Se eu tiver que pagar por isso, pago com alegria. Mas o contexto vocês vão entender, que teve um deles que pediu, acho que foi Daniel, não, acho que foi Davi, e pediu para Deus mostrar que ele tinha que ir para a guerra. Aí, se eu não me engano, acho que ele pediu para poder deixar não sei o que lá molhado e uma esponja seca. Acho que é gramado. Depois vê a história, é legal pra caramba, gente, é legal mesmo. Se deixar tal coisa molhada e a esponja seca, acho que é o gramado. Tá bom, eu vou por minha conta e risco, tá? Vamos dizer que tem um gramadinho lá bonitinho. Aí ele pegou, o Davi colocou uma esponja no gramado, bem no meio das gramas. Falou assim: ó, se quer que eu vá pra guerra, então que esse gramado fica todo molhado com o sereno da noite, mas a esponja seca. Aí ele foi dormir, quando ele voltou lá, realmente o gramado todo molhado, mas a esponja seca. E ele não quis acreditar, porque ele poderia falar assim: mas aí pode ser que a esponja secou nesse meio tempo. E aí ele negociou com o Criador. Vamos fazer assim: se no dia seguinte essa esponja estiver molhada e todo o gramado seco, eu sei que é o que o senhor quer, que eu vou para a guerra. E quando ele acordou, todo o gramado estava seco e a esponja estava molhada. Tá entendendo onde eu quero chegar? É tipo assim, quando Deus quer falar pra você, ele não vai falar uma coisa pra você ficar pensativo, pra você falar assim: pô, mas será que é isso que ele quis dizer? Não, Deus não trabalha dessa forma. Então para com esse negócio de que línguas estranhas é a língua dos anjos. Se você não entende, então não é, esquece, que Deus vai falar com você do jeito que você, pra você entender, entendeu? Porque assim, aí no grande dia, lá na hora que você for julgado, você vai falar o quê? Eu sei que você falou pra mim, mas você falou uma língua que eu não conheço, aí não tem estudo não, qual é que é? Tá entendendo? Então, esquece. Quando ele falar as coisas pra você, ele vai falar pra você entender. Entendeu? Não, e outra, é pra você, não pra um grupo, porque não é grupo, entendeu? Não existe grupo. Mas só vem grupo da Assembleia de Deus, vem grupo da CCSB, vem grupo da Testemunho de Jeová. Não é assim que vai ser jogado. É cada um pelos seus atos, não por atos de grupo. Então, e outra coisa, a Bíblia deixa bem claro: o maior homem que já nasceu na barriga de uma mulher foi João Batista, e depois dele não haverá outro. Tá entendendo? Então, se você está idolatrando o pastor, cuidado, porque se não haverá outro é porque não há. Então esquece. O negócio de que Deus muda de assunto, esquece. Fuja disso, tá bom? Então, é que eu tava falando. Tá. E aí não, e tem vira e outras coisas que eles vão usando, que vai afastar, em vez de eles juntar o povo, né? Porque na Bíblia fala, não é para juntar, é para espalhar, né? Para espalhar. Mas tudo bem, mas só que aí eles querem juntar, pra você ver, tudo contrário que está escrito. É por isso que eles não deixam ninguém ler. É por isso que assim, sabedoria demais deixa as pessoas arrogantes, vocês sabem disso. Deixa, porque ele fez o teste com, lembra, Deus fez o teste com Salomão, e Salomão teve 1000 mulheres e não foi suficiente. Ele teve que continuar fazendo até, e outra coisa, ele começou a ver a vida de uma forma totalmente errônea. Entendeu? E outra, quando uma pessoa tem sabedoria demais, ela fecha a mente, ela não abre, ela fecha, entende? Então por isso que assim, seja sempre um eterno aprendiz. Porque qualquer debate, você pode pegar, tanto religioso, eu adoro debate, tá? Eu adoro ver e assisto. Tanto o debate religioso quanto o debate político, você vai ver que eles fecham a mente. A verdade deles acabou. Entende? Então aí não é uma verdade, é várias verdades. A minha verdade, a sua verdade. Entendeu? Então, mas não é assim, é uma verdade e uma mentira. Não, uma verdade e várias mentiras. A verdade é uma só e várias mentiras. Então, são coisas assim que não é difícil de entender. É só preciso abrir a mente. É como lidar com o ser humano. Fala de lidar com o ser humano? Não sei, quero aproveitar. Daí que eu lembrei, Esse aqui é o lote 1, tá? O perigoso. Tá novinho, fechado, lacrado. Eu tô vendendo não, vou fazendo troca. Se vocês tiverem alguma coisa legal a fim de trocar,
só deixa aí os comentários aí, tudinho, e se eu gostar da troca, lote 1, tá? Posso garantir tudo certinho aqui. Então, caso vocês querem fazer algum produto, menina super poderosa, né? O elemento X. Tá aqui, ó. Eu vou guardar. E vence dia 27. 2027. Então, quer dizer... Tá aí, ó. Se vocês quiserem. IP lote 1, o mais perigoso do Brasil. Tá. Brincadeiras à parte. Já me perdi de novo. Então, vamos ouvir calcinha. Esse negócio das coisas a fugir, vocês conhecem... Ah, tá. Você tava falando sobre arrogância, depois eu volto pra isso. Eu provavelmente acho que eu deixei uma porrada de coisa em aberto. Tá vendo? Já me perdi de novo. Esqueci. Tá. Lembrei. Sobre... Quando sabe demais, né? A famosa arrogância, não aceita perder. Vocês conhecem a história a história completa do coelho, da tartaruga e lebre. Vocês conhecem a história toda? Aquela que a lebre fica... Ninguém pode me vencer, eu sou o mais rápido, sou mais rápido que o Sonic, um raio azul, Sonic. E nisso, e os animais da floresta, tudo. Nossa, essa lebre é chata, viu? Nossa, como eu queria que alguém pudesse vencer, sabe? Só pra poder ver aquela arrogância, aquela coisa assim, tipo assim... I am hero, eu posso vencer, ninguém pode me vencer, eu sou o mais rápido da floresta. E era todo santo dia falando daquilo. Tá, tinha até a famíliazinha de tartaruga lá no Mequim, comendo Mequim de boa, pá. E os filhinhos da tartaruga falaram assim: papai, por que você não tenta postar corrida com a lebre? Não tem nada mesmo a perder, porque a gente já sabe que ela é a vencedora. Aí o papai tartaruga: filho, por que você quer isso? Pra que mais humilhação? Você sabe onde a gente mora, filho? Papai, a gente mora bem ali do lado. Então, a gente mora ali do lado. Quanto tempo a gente levou pra poder chegar aqui até o Mequim? 3 dias, papai. Então, se aqui do lado a gente levou 3 dias, como você quer que eu aposte corrida com o animal mais rápido do vilarejo, da floresta aqui? Papai, é só uma coisa diferente, tem história pra contar, não sei o que. Aí a esposinha: meu bem, não custa nada, por que você não tenta? É ter história, a vida é isso, é ter história, ter o que contar, é momentos, vamos criar momentos legais, não tem problema, depois eles crescem, e aí, sabe, aquela coisa bacana, então, aí ele decidiu, pensando bem, verdade, já que a gente vive, a lebre pode até ser o mais rápido, mas a gente vai enterrar ele, os filhos, os netos, os bisnetos, né? Porque a gente, no mínimo, vive 150 anos, no mínimo, né? Pode chegar a 200. É verdade, isso pode ser rápido, mas a gente pode até mudar a nossa história. A gente pode mudar a história, é mesmo. Aí os filhinhos: papai, sabe? Então, é anunciado a corrida do século. A lebre versus Go Ninja, Go Ninja, Go Ninja, Go Ninja. Tartaruga Ninja. Então, beleza. Chega o grande dia. E nisso vem a coruja. Vai lá, né? Com a sua arminha de espoleta. Aí explica a regra, né? Aí a lebre: já sei, já entrei, a gente tem que correr. Aí a coruja fala com a tartaruga: Go Ninja, Go Ninja. Não, nada a ver. Não, já sei, sim, pode deixar só gás, eu vou tirar de letra. Beleza. Aí a lebre fala assim: como você me desafiou, e eu achei isso muito nobre. A lebre fala pra tartaruga, porque ele já sabia que ia vencer, né? Porque só o atim dele é mais rápido que qualquer coisa da tartaruga. Eu sei que não estamos em novembro, mas eu vou fazer um Black Friday pra você, tá? Uma promoção de coração, Black Friday, do amigo lebre. Eu vou te dar uma vantagem, mas não agora, mas vou te dar uma vantagem, tá? Pra não ficar aquela coisa muito... porque você me desafiou e você merece, tá? Aí a tartaruga ficou feliz: nossa, que legal, nossa, ainda ganhei um Black Friday. Beleza. E os filhinhos: ai, papai. E a esposa: nossa, já tô toda úmida, não vejo a hora de você chegar em casa. Não sei quando você vai chegar, mas não vejo a hora de você chegar em casa. Ai, eu
Estou prontinha pra você, bem. Tá bom. E aí, vem a coruja, né? Falando, estão preparados? 3, 2, 1. Aí, a lebre. Parece Fórmula 1, sabe? Aí a tartaruga só. Devagar. E sempre. E nisso, a lebre. Aí chegou no cantinho, né? No árvore, falou assim, sabe de uma coisa? Acho que eu vou dar o famoso Black Friday, né, pra ele. Vou dormir um pouquinho, tô cansado mesmo. Vou colocar aqui o relógio pra despertar. E acho que se eu dormir esse tempinho, acho que coloco o relógio pra despertar, vai dar certinho e ainda consigo vencer. Faltando um pouquinho pra ele também chegar, porque querendo ou não, os filhos vão ver e falam assim, papai, você quase conseguiu vencer, sabe? Aquela coisa bonita. Beleza. E nisso, a lebre adormeceu. Só que o que ele usou para poder, o alarme que ele usou para poder tocar, para poder acordar, foi aquela música da Samsung, sabe? Porque eu não sei por que existe essa música. Gente, essa música, se você colocar para acordar, você volta a dormir. Mas acho que você até sonha gostoso. Você não acorda, você sonha gostoso. Então, colocou assim. Então, e a lebre continuou sonhando. E aí o sonho continuou como se estivesse fazendo a corrida, ganhando, e todo mundo. A lebre é o melhor. E sabe aquela galera agitando assim. Aquela coisa assim, aquela festança toda. E tava realmente, aí acordou, não foi nem com a música, foi com o som dessa festança. E aí quando a lebre abriu o olho, viu que a tartaruga tinha passado, venceu a corrida. A tartaruga venceu a corrida. E aí já o pai tartaruga, eu venci, e os filhos felizes, e a esposa já, meu bem, tem um presente incrível pra você quando você chegar em casa. Sabe, aquela festa. E a lebre vendo aquilo. Foi a primeira vez que a lebre viu aquilo. O povo agitando, feliz, não por ela por ter vencido, e pela tartaruga. E aquilo foi entrando no coração. E sabe, aí o olho começa a dar aquele negócio de nervoso, assim, aquele olho lá, sempre o olho lá de esquerda começa a dar aquele tic, 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 tic. Já assistiu? É legal. Aí a lebre pega e vai simplesmente sai, sabe assim, com a feição totalmente assim, sem feição, sem ódio, feição no ódio, não tinha ódio, tristeza, nem nada, simplesmente assim, não entendendo. E foi pro meio da floresta, e isso lá, festa rolando. Nossa, tinha que ver como o povo do vilarejo ficou feliz, todos os animais, nossa, até que enfim conseguiu calar aquela lebre, como é que fala quando a pessoa é muito... eu vou usar a palavra arrogante, mas tem uma outra, quando a pessoa ganha demais, essas coisas. Esqueci a palavra, tá, gente? Deixa pra lá, não vou lembrar, os games já tá subindo na mente, mas eu espero que vocês, eu creio que vocês estão entendendo. E não, até que enfim, alguém conseguiu baixar a crista daquela lebre. Nossa, eu não vejo, alguém viu a lebre? Alguém viu a lebre? Então foi aquela festa, nossa, foi muito, muito massa. Aí pronto, aí fizeram camiseta da tartaruga e tudo. Venceu a lebre, foi uma coisa linda. Aí a tartaruga foi pra casa e tudo lá, então eles estavam lá sentados na mesa. E a esposa preparando a janta lá, e o papai contando a história, a aventura, como foi a corrida, e os filhos todos com aqueles olhinhos brilhando, né? Porque é aqueles filhos que vê os pais como heróis, né? Tudo da parte. Aí o tempo fechou, assim, tipo assim, ó, tá vendo? O tempo fechou, deu uma chuva. E enquanto eles estão lá jantando, conversando, se divertindo e tal, a lebre no meio da floresta batendo a cabeça batendo a sua cabeça na árvore, sabe assim? Mas por que eu fui perder? Por que eu perdi? Que sensação é essa? Que sensação estranha. Não tô gostando dessa sensação. É horrível. Eu não posso perder. Eu não perco nunca. Não posso perder. Não aceito a derrota. Não posso perder. Como é que eu vou voltar pro vilarejo? Não aceito. Não quero. E nisso ele bateu na cabeça, caiu um dos coisas da árvore. Sabe aqueles fiapo? Aquelas coisas que ficam também no seu nome, tá? Que
cobre o caule, não, que cobre a madeira mesmo é caule, né? Sei lá, que se dane. Não tô aqui pra dar aula de botânica. Que cobre a árvore mesmo, aquela coisa grossa assim. E caiu. E aí nisso, quando caiu, bateu no pezinho da lebre e deu um pequeno taio, né? E começou a sangrar. E aí ele parou, ficou olhando o sangue saindo do pezinho e olhou aquela coisa de madeira, sabe? Aquele que dava pra fazer é quase uma arminha, né? Quase um canivetezinho de madeira. Ele ficou também no seu nome, tá? Nossa, tudo esqueceu. Nossa, a raiva disso. E aí ele fica olhando aquilo ali. Aí ele pega do chão, né? Ele levanta e assim fica olhando. Aí ele pega com outra patinha, né? Com a mãozinha assim, passa assim. Aí dá outro, aí faz o cortezinho. E aí ele pega e olha pra direção da casa da tartaruga. Ele vai lá. Aí a lebre vai até lá. Aí nisso bate a porta, né? Escuta o som da porta. Aí a mamãe tartaruga vai lá, abre a porta. Aí nisso tá a lebre. Um semblante irreconhecível, um semblante totalmente diferente. Assim, não nada amigável. E com aquele coisa de madeira. Aí a lebre fala assim: vá até a mesa e fica lá com seu marido, com seus filhos. Aí a tartaruga: vem cá, vamos. O vencedor, né? O papai falou assim: vem cá, senta na mesa, vamos comemorar, não sei o que, tal, só foi uma corrida. Eu sei que eu não tinha como vencer você, tal, mas eu tô muito feliz, meus filhos estão felizes. E a lebre, só ouvindo aquilo ali, pegou, foi em direção até a mesa. Aí a lebre fala assim: é horrível a dor da derrota. E a tartaruga não entendendo, falou assim: não, mas do que você tá falando? É horrível a dor da derrota. Eu preciso que você conheça a dor da derrota. E, sabe, ele não entendendo. Aí a lebre foi até a mamãe tartaruga, pegou o taio e cortou a gargantinha da tartaruga. Aí o papai tartaruga olhou assim: não, o que você tá fazendo? Foi até os filhos dos filhinhos. Você precisa conhecer a dor da perda, a dor da derrota. E pegou e matou os 2 filhotinhos. Aí a lebre foi até o pai: agora você sabe o que eu tô sentindo. Entendeu? Porque ele não aceitou. Esquisita a história, né? Então, porque ele não aceitou, porque na cabeça dele é só vitória. Gente, vocês não sabem, a gente aprende mais com não do que com sim. Você sabe disso, né? Eu, por exemplo, não sei se eu já falei isso. Eu tenho coragem, hoje eu tenho coragem de chavecar as mulheres que passam, porque eu sempre tomo não. É só fora, lógico, elas não dão fora grosseria. Nossa, muito grato, papai, porque até nisso, até o não é um não bonito, mas deixa bem claro que ela fala de um jeito que dá pra entender: seu baianinho não é de gudo. Não, tem homens mais bonitos que você, não vou gastar meu tempo com você não, entendeu? Então assim, eu tomo tanto não que é tipo assim, aí eu arrisco mesmo, porque o meu medo é o sim. No meu caso é o sim, porque eu não vou saber o que fazer. Porque se eu chegar e falar tentar chavecar uma moça e ela fala assim: nossa, eu também gosto de você, eu vou travar. Acabou, porque assim, eu tenho tanta resposta, eu tenho tanta saída pro não. Ó, pra você ver um exemplo, pra vocês entenderem. De vez em quando eu gosto de oferecer bombom, né? E eu peguei e falei assim: ó. Aí a moça passou, ela deu atenção, então eu acho que aí eu aproveito. Deu atenção, eu comecei a conversar. Pra vocês entenderem o tipo de fora, tá? Que é legal, bacana. Mas aí pro não, eu sempre tenho uma resposta na ponta da língua. Aí eu falei assim: toma um bombom pra adoçar a sua noite. Aí ela falou assim: não, perdão. Eu falei assim: toma um bombom falei isso mesmo, pra adoçar a sua noite e pra você lembrar de mim quando você estiver comendo. Aí ela falou assim: não, obrigado. Aí eu falei assim: não, mas vai dar parte do que? De adoçar a noite? Se você não aceita? Ou pra você lembrar de mim? Aí eu dei uma risadinha e falei assim: não, obrigado. Eu falei assim: então vamos fazer assim. Então toma esse bombom. Se pensar em mim torna amargo, aí você come esse bombom e vai deixar sua noite mais doce. Aí ela aceitou o bombom, entendeu? Porque eu entendi que não adianta insistir. Mas assim, eu queria dar o bombom. Aí quando eu mencionei que eu já entendi que o problema era eu e não o bombom, o chocolate, coisa do tipo, ela aceitou, entendeu? Quando eu falei assim: já que você vai pensar em mim, vai deixar amargo a sua noite, come o bombom que vai deixar doce. Se lembrar de mim, pensa em mim, né?
Então, entendeu? Então assim, aí neste caso eu tiro de letra. Agora o meu medo é, então vamos. Sabe aquelas moças que ficam, não sei também se existe, tá, gente? Sabe aquelas moças que ficam oferecendo, você quer cartão da loja? Não quer fazer o cartão da loja? Elas também escutam não o dia todo. É um dia inteirinho escutando não. Faz um teste, se existe ainda, tá, gente? Eu não sei porque eu não tenho que sair de casa, faz tempo que eu não saio. Eu sou caseiraço mesmo, não, bicho mesmo, tô um tatu. Só saio pra trabalhar e precisa ir no mercado. E se for necessário mesmo, entendeu? Se tiver miojinho e sucos gummies, ninguém me vê na rua, eu vou só trabalhar. Também acabou o miojinho, aí eu sou obrigado aí é necessário. Eu vou lá e compro mais miojinho, alguma coisinha pra mistura e já me enfio dentro de casa. Então, o que eu tava falando, aí se você chegar pra falar de supermercado também tem um assunto sobre isso. Aí se você chega... Putz, já me perdi de novo. Nossa, que legal isso. Diz que é mentira, né? Quando a pessoa não esquece. Não tem nada a ver, tá, gente? É porque muita coisa vai funcionando, vai trabalhando o cérebro, aí você vai mesclando uma coisa com outra e vai lembrando. Tá. Aí se você chegar nesse... Se existir, tá? Se existir, faça um teste. Aí quando ela fala assim, quer fazer o cartão da loja? Fala pra ela assim, não, sim, eu aceito. Você vai ver que ela vai ter um tempinho do load. E em tela azul, o cérebro dela vai reiniciar, porque é tanto não, que ela vai dizer, não, tudo bem, a gente tenta a próxima. Porque é automático a resposta. É que nem eu trabalho à noite. Então, assim, se eu deixar o cérebro, se eu desligar o cérebro e ficar só nisso, o sol queimando a minha cara, eu falo boa noite. E não é só eu não, isso aí é normal. Você fala assim, opa, boa noite. Caraca, não, desculpa aí, o solzão queimando a minha cara, eu falei boa noite, entendeu? Por quê? Porque você se desligou, é o sol automático, porque é uma coisa repetitiva. Então isso acontece, então por isso que eu falo assim, eu não tenho muito problema. Meu medo é essa moça falar assim, sim, bora, entende? Porque eu já não sei. Porque eu não sei se eu vou ter assunto pra poder... assim, o assunto pra não eu tenho bastante, pra brincar, pra deixar a pessoa descontraída, porque pra não ficar aquele clima tenso. Porque tomar fora não é legal, não importa, tomar fora não é legal, eu só tento deixar legal pra mim e pra pessoa, porque aí, querendo ou não, elas não param de falar comigo. Entendeu? Não param de falar comigo. Não são minhas amigas, mas não param de falar comigo. Brinca, tiro, só que eu não vou mais pra esse caminho, é só uma vez só aí. E vai seguindo. Tem pessoas que vai entender isso, dá tiro pra todo lado, né? Não tem nada a ver não. Então, questão do negócio do supermercado. No mercado que eu vou aqui, ó, pra você ver. A gente começou o assunto falando de debate e eleição. Ó, desde que eu me conheço por gente, todo mundo só sabe falar esses 3 títulos, né? Que eu falei pra você, que é saúde. Lógico, por mais que eles inventem cura pra tudo, que eu acredito que eles têm, mas eles não querem passar, porque senão aí você não volta, porque você sabe que tem alguém que já vai curar você, então pra que você vai gastar seu tempo ouvindo outras pessoas? Você cura 2, cura 3, que nem picanha. Eu quero saber o que o Lula vai oferecer agora, porque na última eleição foi picanha, foi falar nisso, gente, eu não sei como vocês gostam de picanha, de rocha, de coração. Eu comi feito por 3 pessoas diferentes, eu não gostei da carne. Qualquer dia eu vou comprar e eu mesmo vou temperar. Eu gosto do contrafilé ancho. Se o Lula fala assim, povo brasileiro, o povo Binho, cadê o Binho? Tá aqui do povo, esse povo brasileiro, esse povo extraordinário, o Binho é um sujeito idôneo. Eu vou dar picanha pra todos vocês, mas pro Binho eu vou dar contrafilé ancho. Eu sei que ele gosta de contrafilé ancho. Vote em mim, Binho, que você vai ter seu contrafilé ancho. Aí talvez eu ia ver diferente, né? Brincadeiras à parte, assim, mas realmente, pode ser que um dia eu compre e eu tempero do meu jeito, eu possa gostar, mas eu realmente não fui com a cara, não sei porquê, mas é gosto, sabe, você sabe que é gosto, né? É que nem, pra mim feijoada não tem que ter orelha e rabo, mas feijoada, sem orelha e rabo não é feijoada, correto? Então, mas eu não gosto, que é estrogonofe, pra mim pode fazer do jeito que você, até com salsicha, eu tô pensando em fazer estrogonofe de salsicha, pode me convidar que eu vou comer, mas não põe champignon, mas champignon é ingrediente do estrogonofe, não é? Então, mas eu não curto champignon, entendeu? Então, mas tudo bem. Ó, pra você ver. Aí são essas coisas. E o famoso, logicamente, que é fácil manipular um povo ignorante, porque foi assim que o Lula ganhou com comida, não é? Falar em comida, nossa, eu já fui para outro... Esse mundo é massa demais. Falar em comida. Vocês conhecem a teoria do cão e do gato? Porque muita gente gosta de cachorro. Eu falo assim, na teoria do cão e do gato, eu não tô falando da canção, né? Do cão que queria ser gato. Cão miando e cantando e seguindo a canção. Teoria do cão e do gato. Por que muita gente gosta de cachorro?
Porque o cachorro funciona assim, o cachorro e o gato. Por isso que as pessoas falam assim, a ideia, assim, vê ideia, você faz, fala. Que nem agora, tá vindo a ideia e eu tô falando. Provavelmente acho que, eu não sei nem como que eu vou titular esse vídeo, sabe? Mas é porque tá vindo a ideia e eu tô falando. Aí eu vou me perdendo do que eu tava focando. Porque funciona assim. O cachorro, o cão, é porque a ideia é igual o gato, né? Vem quando quer. Do cachorro não. Então, assim, o cachorro, se você der comida pra ele e dar carinho, ele vai te olhar e falar assim, bom, peraí, pô, ele cuida de mim e me dá carinho, ele é meu Deus, ele é o meu Deus, eu tenho que cuidar dele, eu tenho que dar amor pra ele, eu tenho que protegê-lo. É assim que funciona o cachorro, entendeu? Tanto é que muita gente gosta do cachorro porque o cachorro não bate boca, não vai bater boca. Tanto é, você sabe disso, né? Porque se você der comida, o cachorro morder, você arrancar seu dedo, você não vai ver ele mais com esse carinho que você tem. Entende? Você cria um cachorro, o cachorro ataca o seu filho, você não vai vir mais com esse mesmo carinho que tem. Porque antes de atacar o seu filho, ele é maravilhoso, é melhor que qualquer ser humano. Mas quando ele ataca, já não é mais. Mas ninguém fala sobre isso. Mas tudo bem. Mas por quê? Porque o cachorro é submisso. O cachorro abaixa a cabeça. Porque ele te vê como Deus. E por isso que as pessoas gostam. Por que casamento hoje alguém tem que ficar calado? Porque as pessoas não gostam, entendeu? Mas não é uma questão disso. É questão seguinte, é o diálogo. Entende? Porque hoje ninguém mais dialoga. As pessoas brigam, discutem, não dialoga. Entende? Porque se você dialogar, você vai ver que é muito mais fácil. Porque se a pessoa gosta de você, ela vai te ouvir. Entendeu? Então isso se aplica aos dois lados. Só que o cachorro não. O cachorro, quando você dá comida, acabou. Se você fala assim, cala a boca, ele cala. Fica quieto, ele fica quietinho. Para, não sei o que, tal. Então assim, aí como ele está recebendo comida, ele vê você como Deus, então ele vai te reverenciar sempre. Já o gato, não. O gato, se você der comida para ele e carinho, a visão dele já é diferente. Você não, peraí. Se ele me deu comida, se essa pessoa, né, tá, pessoa, se essa pessoa me deu comida, me deu carinho, então eu acho que eu sou importante para ela. Entendeu? Então, porque eu sou alguma coisa. É por isso que o gato de vez em quando vai lá, faz um carinho, faz uma coisinha, mas não é igual o cachorro. Entendeu? Então, assim, essa é a visão, essa é a diferença. Por isso que muita gente gosta mais de cachorro do que de gato. Não tô falando de maltratar, tá? A gente tá falando que gosta mais. Fala assim, eu tô pensando em tô doando um gato e um cachorro. Muita gente vai pegar o cachorro em vez de pegar o gato. Porque não tem nada melhor, porque você fala assim, mas os casamentos hoje que duram muitos deles, lógico, muitos deles não, uma grande maioria, é porque alguém é submisso ao outro, entendeu? Não é porque os dois se entendem, tem uma harmonia, não, alguém é submisso, alguém deixa uma pessoa ser o último a falar. Gente, não tem assim, poxa, obrigado, eu aprendi com você, você aprendeu comigo, não, perdão, eu aprendi com você, poxa, legal, gostei, não, boa, dá pra fazer. Se você conseguir fazer essa parte, eu faço essa parte, a gente vai crescer. Porque numa casa, olha só, vamos dizer que você tem uma casa com 3 cômodos, você mora sozinho, você tem uma casa com 3 cômodos, e a situação tá ficando pesada, e você tem como ajudar, se você colocar cada pessoa em um cômodo, pra morar em um cômodo, e são pessoas que têm diálogo, mente aberta, inteligentes, né? Pessoas inteligentes. O que acontece? Elas na hora vão pensar assim, mas peraí, eu preciso de um lugar para dormir, essa pessoa precisa de ajuda, então eu preciso dela, ela precisa de mim. Então se a gente dividir tudo isso aqui, vai sobrar dinheiro para mim, vai sobrar dinheiro para essa pessoa, e logo não vou mais estar na cola dela. Entende? Então tipo assim, quer dizer, vocês não precisam, um respeita o espaço do outro, respeita o silêncio, né? Porque essa mania de tá do meu lado, tem que conversar. Se não conversar, acho que tá chateado. Mesma coisa ser casal, né? O homem deita com a mulher na cama, aí tem que ser obrigado a fazer o oba-oba. Não tem que ser, não é obrigado a fazer o oba-oba. Tudo quando vem dos dois é gostoso, vem dos dois. Então esse negócio de, aí que a pessoa, você pode ver, aí a pessoa começa a ver, fala assim, mas tem que ser, não, já sei, se eu deitar lá, a pessoa vai fazer isso, aquilo, vai me provocar, e eu tenho que fazer, porque senão vai dar briga. Entendeu? Então assim, nossa, foi pro, tá bom, mas também não sei por que eu cheguei até esse ponto. Tá.
Eu já me perdi também, tá bom? Mas espero que vocês tenham entendido. E outra coisa, questão do supermercado que eu tava falando sobre eleição. Desde que eu conheço, por gente, como eu disse, eu adoro ver debate. Adoro ver debate. De tudo. Nunca vi um político ou deputado, sei lá, falar sobre, que nem eu tava falando pra vocês, aqui no supermercado onde eu vou comprar as coisas, tá faltando funcionário. Falta um montão de funcionário. E o engraçado é que tem um montão de loja da mesma marca, sabe? É assim, o supermercado chega numa cidade, aí eles fazem um supermercado com 15 caixas, um exemplo, tá? Faz com 15 caixas, coloca só 3 funcionários atendendo. Aí coloca uma pessoa para cuidar na padaria, uma pessoa para cuidar no açougue, algumas pessoinhas para poder colocar o estocadores, e já abre. Já abre. Aí o que acontece? Aí é máfia, isso com certeza é máfia. Aí o que acontece? Aí assim, aí dá 3 meses trabalhando dessa forma, é um exemplo, dá 3 meses, 1 ano, não sei o tempo mais ou menos. Em vez de eles tentar cobrir o quadro, tem um mercado aqui na cidade onde eu moro, é top. Ele não tem mais, é uma loja só. Como na cidade que eu morava também, é uma loja só. Ninguém reclama, vive lotado. Assim, questão de troco, nada. Sabe por quê? Porque o que acontece? Em vez de completar a loja, putz, a loja está completa, legal, o pessoal, os funcionários estão felizes, vamos abrir a segunda loja. Aí procuram outro bairro e anunciam a segunda loja. Mas não é assim que funciona. Eles colocam, aí como eu disse, colocam uns 10, 15 caixas, aí só coloca 3 funcionando, e aí entra um pouquinho de lucro, né? Porque ninguém trabalha com menos de 100% de lucro. E já está anunciando a segunda loja. Em vez de melhorar o salário, o cuidado das pessoas que estão no supermercado, não, é dinheiro para mim, vem a nós o vosso reino. E assim vai indo. E nem aqui, tá, o mercado que eu vou é 2 caixas de dia. E eu não sei quantos à noite, tá? Porque eu não vou, porque no mercado da noite costuma estar mais lotado. E sabe, assim, tipo, não tem um político, alguém fala assim, gente, se tem uma coisa que eu vou lutar por vocês é os salários melhores do supermercado. Porque supermercado é grande potência, é comida. Você precisa comer, entendeu? O criador quando te fez pra você comer mesmo. Detonar, nham. Entende? Então assim, eu tenho quase certeza, se entrasse alguém e falasse assim, para funcionário de supermercado não se preocupa não, porque vocês também merecem, vocês merecem respeito. Esse negócio de razão tá para cliente, né, para quem paga. Não. Razão vai estar para quem tem a razão. Assim que funciona. Essa não. Se a gente vê que foi vocês que maltrataram, tem uma penalidade. Se a gente vê que foi o cliente que começou, o cliente também vai ter penalidade, porque aqui não funciona. Porque assim, se eu der bom dia, se você não me der bom dia, tudo bem, até aí é razoável. Agora eu vou falar bom dia, pega o bom dia e enfia no rabo, aí já é diferente. Entendeu? Então assim, são coisas que se conversar, dá certo. Mas não dá, você chega aqui, você chega no mercado, a pessoa vai com R$100, com uma nota de R$100 e compra um house. Entendeu? Então, aí, mas logo o primeiro cliente, mas não é assim que funciona, porque a loja não vai fechar quando ele sair. A loja vai ter que funcionar. Então, tipo assim, gente, vamos começar, sabe, pensar. Aí a pessoa que faz isso fala assim, não, você tem que ter troco. Não, tudo bem, concordo. Tem que ter troco? Porque um estabelecimento, sim. Só que assim, consciência. Entende? Porque assim, como que eu vou com R$100 pra comprar um house? Entendeu? Então, assim, aí você já vê que a pessoa já vai no intuito de arrumar confusão. Porque brigou com o marido, com a mulher, ou com, sei lá, não sei o que, e vai descontar nos funcionários. Por quê? Porque eles têm que ficar calados, porque tem uma lei de covarde que fala assim, não, o cliente tem sempre razão. Entende? Então, tipo assim, cara, se entra um político que fala uma coisa dessa, cara, que eu já começo a observar esse político, mas não tem, nunca vai ter. Esquece, nunca vai ter. Porque é melhor eles falar assim, se você sair de casa à noite, gente, cidade à noite é linda. Gente, qualquer cidade à noite eu acho lindo. Os prédios, as luzes, algumas luzes acesas, eu adoro a cidade que eu moro aqui. Eu acho fascinante ir lá à noite. Acho fascinante. Ainda bem que aqui o perigo aqui, as coisas assim de crime, essas coisas aqui é bem baixo. Então, a hora que dá vontade de fazer caminhada, eu vou e faço. É maravilhoso. É lindo. A cidade totalmente parada, morta.
esse modo de dizer, né? E mesmo assim você vai, eu vou ouvindo música, tranquilo, sabe? Sem precisar andar olhando para trás. Isso é mágico, isso é incrível, isso é motivo de agradecer. Entende? Então assim, aí o que acontece? Aí se a pessoa. Aí também já voltou a parte do roubo que eu falei pra você, que o ser humano tem essa mania. Você vê, aí no dia que teve o roubo, eu tava trabalhando, falou assim, o cara da rádio, tá escuto porque tava escutando. O cara, não, gente, vocês que estão trabalhando, não passa agora aqui no centro, porque tá um perigo violento, um troca de tiro que não sei o que, e eu trabalho, eu falei, nossa, aí eu pensando comigo, pô, mas é o trajeto pra ir pra casa. Pô, vou ter que ficar aqui em casa parado, aqui no trabalho parado, até esperar acabar essa guerra de polícia e ladrão, Stone Capers do Atari. Aí, sabe de uma coisa, eu falei assim, aí eu olhando pro lado, olhando pro outro, eu falei, sabe de uma coisa? Vou não, eu vou pra casa. Aí eu avisei pros colegas meus de trabalho, eu falei assim, eu vou pra cá, eu vou passar lá, se o trem tiver feio mesmo, eu mando uma mensagem pra vocês que o trem tá feio. Bom, quando eu cheguei no centrão, é só o espaço onde estava tendo que aconteceu coisa, estava isolado com a polícia e a cidade estava funcionando. Tranquilo, eu fui pra cá, falei, gente, caraca, tá vendo? Se você escuta, acabou. Então assim, a ideia da mídia é pôr medo, vai ser sempre assim, vai ser sempre pôr medo. Se você não tentar, não adianta. Então assim, em vez de você ficar perguntando para as pessoas, tenta você. Eu já tentei sair de cidade para poder conhecer outras pessoas. Deixa eu ver, coisas que as pessoas falam que não dá. Voltar pela uma segunda vez. Não é bom quando você termina, quando é uma coisa muito grave, que nem exemplo, traição. Outra coisa, já entrou traição, olha que legal. Gente, baseado na vida real. Essa live é baseada na vida real. Ou esse vídeo é baseado. Acho que é um bom título, hein? Bom título, mas tô pensando. Baseado na vida real. Que nem traição. Olha só. Se você tem alguém e a pessoa te traiu, é o seguinte, a traição eu sei que ela é complicada. É muito complicada. E eu acho legal pessoas que perdoam. Porque, se você não sabe, a Bíblia deixa bem claro assim, Deus criou todo mundo. Todos. Certo? Só que ele vai separar muitos. Muitos. De todos que ele criou, ele vai separar muitos. E desses muitos, ele vai escolher poucos. Então assim, vou falar só da parte da traição. Porque o perdão da traição, né? No caso, o perdão da traição. O perdão. Então assim, Deus criou todos. E de todos ele vai separar muitos. Então já mostra que ele não vai salvar todos. Está escrito, tá, gente? Está na Bíblia. Então ele criou todos, vai separar. De todos ele vai separar muitos. E de muitos ele vai escolher poucos. É só você parar pra pensar. Esses muitos são os que perdoam? Não. Os que perdoam são os poucos. Entende? Então assim, se você começar a analisar a vida dessa forma, você vai ver assim, peraí, então, mas é o que muitos faziam? Você fala pra pessoa que ama, ou você espera a pessoa falar ama, e aí você fala assim, eu também te amo. Aí você para pra pensar assim, peraí, quantas pessoas falam eu amo e quantas pessoas falam. Não, quantas pessoas têm iniciativa de falar que ama e quantas pessoas é o que dá a resposta? Você fala assim, realmente, muitos é o que dão resposta, porque falar que ama é muito difícil. Aí outra coisa, você sabe que palavra gostar não tá na Bíblia não, tá, gente? Não existe palavra gostar. Essa palavra gostar foi nós, homo sapiens, os antropos que criou. Porque você pergunta agora pro seu cônjuge, se você tiver um parceiro aí do seu lado, uma parceira, pergunta se te ama. Pergunta assim, não, você realmente me ama? Você vai ver. Se te amar, vai falar assim que ama com uma facilidade, porque amor, é o ápice. Aí quando a pessoa fala assim, não, eu gosto muito, é porque tem dúvida. Essa palavra gostar, ela veio pra poder dúvida, porque não sabe, porque tipo assim, eu não sei se eu te amo, não, assim, amar é uma palavra muito forte, mas vamos dizer que eu gosto muito. É porque a pessoa tá lá, só numa fase de teste. Quando fala isso, é porque você tá numa fase de teste. Por quê? Porque se você fizer alguma coisa errada, ela cai fora. Porque hoje não tem mais diálogo, hoje não deu certo, eu tô caindo fora. Eu vou controlar o Alt-Del, né, vou deletar. Só aí. Esqueci o que eu tava falando. Bom, tá, eu vou falando até eu lembrar o que é. Vocês já viram Deus em algum mercadinho? Sabe? Mercadinho, comprando alguma coisa, um pãozinho, pão de queijo, essas coisas.
Lógico que não, né? Se você não viu Deus em lugar nenhum é porque ele não compra, porque ele não precisa de dinheiro. Eu já sabe onde eu vou chegar, né? Então, e por que líderes religiosos pedem dízimo alegando que é para Deus? Se Deus não gasta dinheiro. Ele é o Criador, ele fez tudo. Entendeu? E Jesus falou assim, que tem aí na moeda? Dá César o que é de César, que é Deus, o que é de Deus. Então, quem criou o dinheiro foi o homem, foi Mamon, né? Pra você ver, o dinheiro tem um Deus, é Mamon. Ah, mas eu não sei o que. Aí vai começar a falar, eu sei que vocês vão achar uma porrada de passagem bíblica. Não sei o que, não sei. Não, escuta. Se Deus do dinheiro é Mamon, e a raiz de todo, Deus criou todos, então se aplica a todos. E a raiz de todo, é o amor ao dinheiro. Aí, claro, você com certeza vai falar assim, você acabou de falar, não é o dinheiro, é o amor. Tudo bem, eu sei. E você procura, e você quer dinheiro por quê? Porque você ama ou porque você odeia? Se a raiz de todo mal é o amor ao dinheiro, ninguém procura algo que odeia. Você procura que você odeia? Ou você procura que você ama? Checkmate. Tudo bem. Porque eu esqueci. Também gosta de calcinha preta? Tomar sucos games. Nossa, esqueci que eu tava falando sobre o mercado, né? Eu sei que eu falei sobre o mercado. Que se melhorasse o salário, ia ser legal, porque o chefe de mercado costuma falar para os funcionários, você não tem conta para pagar. Então, tá trabalhando para quê? Por diversão? E as pessoas não respondem, né? Porque as pessoas têm medo. O famoso, não, melhor não dar muita sabedoria não, porque eu sei que eu falei da parte que quando eu passei no centro eu vi que não era nada daquilo, mas o cara da rádio falou assim, não sai de casa que o trem tá feio, porque o medo para as pessoas, questão do salário do supermercado, a teoria do cão e gato, pessoas que sabem demais elas ficam arrogantes, sobre perdão, né? Foi o meu erro. Te amar demais foi o meu erro. Então, é isso que eu tô falando pra vocês. Se vocês querem fazer parte do grupo dos poucos que perdoam, é só uma dica que eu dou pra vocês, tá, gente? Não escuta as outras não, porque como eu disse pra você, a pessoa que apoia perdoar e a que não apoia perdoar, só você vê em qual grupo se encaixa. É muitos ou é poucos que apoiam você perdoar? Então, tipo, você vai, lógico, são poucos que vai apoiar você perdoar. Porque muitos fazem chupa, trocado não dói, chuta, dá um fora, vai qualquer coisa, menos apoiar você perdoar. Então, são muitos. Então, Deus vai separar muitos, mas vai escolher poucos. Então, a gente separar e escolher é diferente, tá? Não adianta. Vou separar você, Binho Narigudo, pra cá e outra pessoa do lado de lá. Mas eu vou escolher tal pessoa, entende? Então fica na parte da escolha, não da separação. Então, a dica que eu vou dar pra vocês, não pergunte, de coração, não pergunte por que traiu, porque o ser humano, outra coisa que ela tem muito errado, é não assumir a culpa, é colocar a culpa em alguém. Pode ser que ela comece falando assim, eu sei que eu errei, cometi erros, isso, aquilo outro, como isso é normal porque tá arrependida, ou remorso, tá? Eu também fugindo de pessoas que têm remorso, mas tudo bem. Ela vai começar a falar bonito da parte dela. Só que aí, se você perguntar, vai chegar uma hora que ela vai falar assim, mas é porque a nossa relação não estava boa, mas é porque você não estava não sei o que, você não estava dando atenção, tá entendendo? E tipo assim, quando fez, foi o consentimento dela, porque caso contrário da pessoa, tá? Da pessoa, porque senão é estupro. Quando você faz uma coisa contra outra pessoa que ela não quer, é estupro, denuncia. Então, mas se fez é porque queria, estava gostoso, eu quero mais. Então por isso que eu tô falando, se vocês querem perdoar, evita perguntar. Por quê? Porque assim, quando Deus deu a Eva para Adão, Deus falou assim, porque não é bom para que o homem esteja só. Só que, enquanto estava em festa, Adão estava felizão. Nossa, até que enfim, não é uma tieta, né? Porque tieta não foi feita da costela de Adão, né? E a Eva foi feita, então assim, ela é minha, me pertence dali. Papai, obrigado pela Eva, obrigado por ter me dado a Eva e não a tieta. Porque senão a tieta ia falar assim, você não conhece a música não? Tieta não foi feita da costela de Adão, então não te pertence. E aí, fez a Eva. Só que quando a Eva comeu o fruto proibido, e levou até Adão,
Você pode ver, a Eva comeu o fruto e levou até Adão. Então, tipo assim, se o problema estava só no fruto, a Eva teria que ter visto o Adão nu, né? Porque ela comeu e levou até o Adão, só você ler. Ela comeu o fruto, levou até o Adão e o Adão comeu junto com ela. Então ela levou. Então, logicamente, no momento ela chegar e ia ver alguma coisa diferente. Falei assim, peraí, Adão, o que é isso aí? Esse bracinho de anão segurando uma maçã? Não tinha esse bracinho de anão segurando uma maçã aí, não? De onde surgiu isso? Entendeu? Ela já ia notar uma coisa diferente. Mas ela não notou. Aí quando o Adão terminou de comer, aí ele olhou e falou assim, oxe, esse pastelzinho aí, mulher, nunca tinha visto esse pastelzinho não. E aí ela ia olhar e falou assim, e esse bracinho de anão segurando uma maçã? Entendeu? Então assim, foi depois que os dois comeram. Mas até então ela não viu nenhum bracinho de anão segurando uma maçã. E aí quando Deus veio para poder o acerto de contas, o que o Adão falou? Adão assumiu a culpa? Adão assumiu? Não. Ele falou assim, a mulher que tu me deste, me fez cair em tentação. Aí fica aquela pergunta no ar, e se ele tivesse assumido? Em vez de ele culpar ela, fala assim, não, eu sei que você falou pra mim, não era pra comer, e eu tinha que ter sido um homem. Eu tinha que ter dito, não. Você comeu? Vai pedir perdão lá pro Papai Celestial, porque eu não vou comer. Será que a gente estava do jeito que tá? Não dá, porque é mais fácil culpar os outros. Entendeu? É que nem empresa. Você pode ver, por isso que eu falo pra vocês, empresa, trabalho, esquece, eles não são família. Porque, vamos dizer, exemplo, você trabalha num local que é em 2 pessoas, tá? Só um exemplo, 2 pessoas. Aí essa pessoa, um dos seus parceiros falta. E não coloca alguém para te ajudar, porque é um serviço para 2, o que vai acontecer? A empresa o peso vai ficar nas suas costas. Só que assim, a empresa não vai falar assim, a parte da falta da pessoa vai ficar no seu salário. Assim, a gente vai colocar no seu salário. Por quê? Porque você vai fazer serviço por 2, então nada mais justo que você receber até pelo seu parceiro. Correto? Não vai acontecer isso não. O que vai acontecer, pode acontecer de ele pedir para você, tenta aí ver o que dá para fazer e tudo, mas você tem que ficar calado. Porque se você responder, aí o que acontece? Você vai responder porque você está no seu direito. Mas aí alguém colocou assim, empresa tem sempre razão. Não, razão é para quem está certo, porque você está certo. Não foi você que faltou. Aí se você tentar debater o assunto, o que vai acontecer? Eles vão fazer um jeito de dar uma volta e falar que você é o culpado. E aí é mais fácil você ainda tomar uma advertência porque você bateu de frente com o chefe e não a pessoa que faltou. Quer dizer, o vilão fica por cima e você ainda está errado porque você fala, não, mas não dá, se o serviço é para 2, não tem como eu fazer. Entendeu? Eu vou fazer a minha parte, não dá pra fazer, mas não sei o que tal. Aí vem aqueles papinhos, você sabe que tem muita gente que quer trabalhar, que queria estar no seu lugar, não sei o que. Tá entendendo? Então assim, a pessoa que faltou é o santo dos santos e você vira o vilão porque você debateu com o patrão. Entendeu? Então assim, faz só o que você foi contratado para fazer, a não ser que você encheu a casa de filho. Então se você encheu a casa de filho e conta, não, então você tem que abaixar a cabeça mesmo, porque é assim que os patrões de supermercado usam. Porque o supermercado até hoje nunca fechou, nunca teve problema com isso. Não pode. Porque na cabeça deles é assim, não, relaxa, daqui a pouco vai vir alguma pessoa que se enfiou numa conta muito alta ou engravidou e vai vir pra cá, vai aceitar, e a gente pega e monta em cima dela, aí a pessoa é obrigada a baixar a cabeça, porque vai deixar o filho passar fome, entendeu? Vai deixar de pagar as contas que acabou se enfiando, entendeu? Então assim, funciona desse jeito. Por isso que eu tô falando, é verdade, viu gente? É uma coisa fácil de fazer. Seja sempre grato, tudo. Se você acordou sem dor, você já é sonho de alguém. Se você tem um emprego, você já é sonho de alguém. Se você terminou o dia sem discutir com ninguém, você já é sonho de alguém. Tudo que acontece de bom que você que não te desconstrói, né, coisa assim do tipo, que te deixa triste, coisa assim do tipo, você já é vitorioso. Já é motivo para agradecer. Entendeu? Então assim, sempre agradeça. Entende? Começou a chover, ai que legal, nossa, que cheiro gostoso, agradeça, não existe tempo feio não, eu já falei muito isso, sabe, como eu já falei, o tempo fecha para a chuva, você fala assim, nossa, que tempo feio, não, o tempo é lindo, porque as plantas precisam se alimentar, entendeu? Então assim, que bom que as plantas vão se alimentar, vai ter chuva, é isso, por isso que eu acredito que uma plantinha, quando ela pede chuva para Deus, ela consegue, porque a chuva não vai ser só para ela, vai ser para todo o jardim. Só que quando nós pedimos alguma coisa para Deus, a gente pede para nós, não para o próximo, entendeu? A ideia, eu
pedir pra você, irmão, e você pedir pro próximo. Não pedir pra mim, não. Pede pro próximo. O que vier atrás, pede pra mim. Porque o que tá atrás dele vai pedir pra ele também. E assim vai. É assim que funciona a oração. Sempre foi assim. Entende? Então, assim, esquece a preguiça. Porque tem líder religioso que fala pra você fazer a compra do mês. Coloca a compra do mês em cima da mesa e agradece. Preguiça. Não, pô, quando você for comer, agradece. Porque não é só a comida. É todo o conjunto. Entende? É o momento do agradecimento. Exemplo. Vamos dizer o exemplo almoço. Então, quando você agradece o almoço, é o que aconteceu do café da manhã, porque você agradeceu, até o almoço. E quando você for jantar, é o que aconteceu do almoço, porque você já agradeceu do café da manhã até o almoço, é o que aconteceu do almoço até a janta. Então, você vai agradecer. Entende? Esse negócio de colocar tudo na mesa e começar. Não, então faz por ano. Pega no primeiro dia de janeiro, faz chega no supermercado que você faz compra o ano inteiro. Chega lá na frente do supermercado e você, papai, sou grato por esse mercado aqui, por toda a comida que eu como durante um ano. Acabou. Pronto. E aí pronto, aí você come sem agradecer. Tá entendendo? Então isso é coisa de gente preguiçosa. E Deus não gosta de preguiça. Não é assim que ele fala? Olha só a formiga. A formiga faz mais por você. E a formiga às vezes nem termina o dia de trabalho. Porque alguém vai pisar. Você anda na rua, você fica controlando, você olha, logicamente, o que dá pra ver, você pula. Você fala assim, não vou pisar não, são formigas trabalhando. Só que não é sempre que você vai fazer isso. Uma hora você vai pisar numa formiga que tá trabalhando. Elas nem vão concluir. E vai pesar o seu coração? Não pesa. Tá entendendo? Então, assim, tipo assim, o que mais tem é isso, hipocrisia. Então, olha só. A única coisa que Jesus deixou claro pra você fazer é o seguinte: amar o Criador acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Porque quando você ama, você trai. Quando você ama, você faz mal. Entendeu? É por isso que não existe palavra gostar na Bíblia. Não existe gostar. Fuja dessas palavras gostar, gente. Essas palavras gostar, ela é dúvida do que a pessoa está sentindo. É dúvida. Não estou falando que é ruim, mas fica atento. Porque se a pessoa falar gostar e você fala assim, não, eu tô feito. Ela pode largar, a pessoa pode largar você, vai procurar outra, porque não tem amor. Porque quando tem amor, pra você ver. Quer ver um exemplo como são poucas pessoas que amam? Eu vou dar um exemplo legal aqui e que muita gente não vai gostar. Quantas mulheres você conhece que vai até a cadeia para ver o homem que está lá? Então, aí eu pergunto para você, para a mulher, para poder ela se humilhar ao ponto de ir até lá para ver o cara, você não vai gostar dessa ideia. Tá, mas entra na mente dela, escuta ela. Entende? Então, será que ela faz isso porque ela odeia? Lógico, tem casos e casos, gente, mas para uma pessoa chegar ao ponto de fazer tudo isso pro amor, você tomaria as 30 chibatadas que Jesus tomou por causa de alguém? Então, cuidado. Entendeu? Então, é a mesma coisa. Porque você vai jogar e falar assim, não, mas é porque tem medo, porque se separar o cara vai matar ela. Vocês vão colocar um montão de coisa, menos o amor. Aí eu vou te perguntar, você tomaria as 30 chibatadas por alguém? Já que Jesus tomou pro mundo todo. Não, só parei nas chibatadas, tá? Foi muito mais coisa. Você tomaria 30 chibatadas por alguém? Então para com isso. Para de julgar. Tem tanta coisa em você que você tem que consertar, que tem que arrumar. Por que você fica gastando sua energia procurando defeito do outro? Gente, o mundo seria bem mais fácil. É que nem. Então, é fácil, gente. Se você pede pra uma pessoa, tem como você fazer um arroz pra mim? E a pessoa fala assim, deixa ela fazer. Não vai lá pra pessoa falar assim, arroz eu coloco água quente. No arroz eu coloco isso aqui, isso aqui, Você vai tirar a paciência da pessoa. A pessoa, não, já que você quer fazer, faz você. Aí você vai falar o quê? Que a pessoa é ruim. Nossa, como você é ignorante. Não, a pessoa já aceitou em fazer o arroz pra você, agradeça. Por que você vai encher o saco? Deixa ela fazer do jeito dela. Entendeu? Então assim, é desse jeito. Nossa, tinha um montão de coisa pra falar, mas eu vou parar por aqui. Calcinha preta. Realmente, bastante coisa pra falar. Mas vou tentar fazer uma segunda parte, tá bom? Então fica assim. É nóis. Desculpa qualquer coisa. Vou encerrar com chave de ouro, pra você ver onde vai a mente do ser humano. Porque eu sou cinéfilo, tá, gente? Eu sou cinéfilo. Por isso que assim, mulheres. Nossa, se alguma mulher for cinéfila, caseira. Não tô perguntando se é loira, morena, se tem filho, se não tem, se é grande, pequena, se é gorda ou magra. É cinéfila, caseira, solteirão aqui, tá? Vocês já assistiram aquele filme O Professor Alombrado, com Ed Murphy, The Nutty Professor?
Já sabe qual parte que eu vou falar, né? Porque é a parte que mais foi falada, pra você ver como o ser humano é ignorante. Muito ignorante. E, logicamente, como eu falei pra você, tem que ser porque é fácil se manipular. Tanto é que você pergunta pra quem assistiu a cena que o Sherman, ele ainda tá fofinho, né? Ele tá gordão. Ele vai lá com a menina lá no stand-up. E o Mr. Ed lá da intuição lá começa a tirar sarro dele. Ah, já sei onde esconder o Dustin Hoffman. Dustin Hoffman faz a piada dele sobre gordofobia. Nossa, o Mr. Ed detona o Ed Murphy ali naquela cena. O Sherman fazendo piada de gordo, só gordo. Beleza. Aí o tempo passou e eu sofri calado. Aí depois que ele tomou a pílula, ele ficou magro, ele voltou pra lá. E aí, logicamente, tava assim, caraca, como foi massa, mano, pra você ver o espírito de vingança do ser humano. Foi massa, cara, nossa. Quando ele voltou lá, ele detonou o Mr. Ed, não sei o que, acabou com ele. Só que, gente, quando chegou a segunda parte, que ele detonou, foi piada de quê? A primeira vez, quando ele detonou o Sherman, ele fez piada de gordo. E quando ele voltou lá, que ele foi detonar o Sherman, quando ele foi detonar o Mr. Ed, que eu esqueci o nome dele no filme, falou Mr. Ed porque ele fala assim, a sua mãe teve caso com o Mr. Ed. O Mr. Ed é aquele cavalo, né? Como foi? A sua mãe é tão gorda que para colocar um cinto precisa usar o bumerangue. A sua mãe é tão gorda que o cara rola 3 vezes e ainda continua em cima da sua mãe. A sua mãe é tão gorda. Mudou? Entendeu? Então, aí quando foi a piada para ele diretamente sobre gordo, todo mundo falou assim, nossa, que... Mas quando foi a história, quando ele detonou a mãe dele gordo, que é uma mãe fictícia, né? Porque ela nem aparece no filme. Uma mãe fictícia, a sua mãe é tão gorda, foi piada de gordo. E aí? Caraca, o cara detonou o Mr. Ed. O Ed Murphy é demais. I love Ed Murphy. Então você viu como o povo é ignorante. Quer dizer, usou a mesma coisa, piada de gordo, só que ele tava magro. Aí como não foi diretamente pra ele, aí pode. Aí quando é diretamente pra pessoa, não. Gordofobia, bora. Entendeu? Daí chamava que narigudo. Sou narigudo, ó, parece tartaruga ninja. Qualquer dia eu vou fazer um efeitozinho assim, fazer a faixinha. Acho que é aqui que faz a faixinha, né? Como se fosse o olho da tartaruga ninja, que seja. Aí pra mim, não, para com isso, cara. Nem de pizza eu gosto. Aí aparece outro cara com narigão também, que parece tartaruga ninja. O Léo! Mas é o Léo, o Raf, Donnie ou... Léo, Raf, Donnie ou o Mike, né? Que é o último Onin, que é o mais poderoso da tartaruga ninja. Entendeu? Então aí, mas usou a mesma piada, mas como foi pra outra pessoa, caraca, detonou, toma, trouxa, viu? Você vai falar do meu nariz aí, ó, você ferrou. Foi isso que aconteceu no professor Loprado. E até hoje, você pode perguntar, as pessoas falam assim, não, foi legal, porque ele foi lá e descontou. Gente, mas a piada foi de gordo. A primeira show de piada foi de gordo, o segundo também foi de gordo. E só mudou o alvo. E aí o ser humano pira. Né? Então, é isso aí. É por isso que eles nunca vão gastar dinheiro com educação, com nada, porque é fácil manipular um povo ignorante. Então é isso aí, galera. Sou muito grato pelo carinho de todos vocês. Peraí, eu vou fazer uma outra parte, porque realmente eu tinha muita coisa para falar. Eu vou ver se eu faço uma listinha legal, extensa dos assuntos que eu quero falar. Mas é isso aí. Mas qualquer ideia que vocês tiverem, pode perguntar aí, gente. Pode perguntar que eu vou conversar. Sobre sonhos, tem muito pesadelo para contar para vocês. Eu vou contar vários pesadelos que eu tive. Um até que eu tenho quase certeza. Se um dia chegar no ouvido de vocês que eu dormi e não acordei, é porque eu tive 2 sonhos. Foi eu passei perrengue, e o segundo a pessoa mesmo falou assim, ó, eu vou te deixar livre, mas na próxima vez que você sonhar e estiver nessa casa, você já sabe que você não vai acordar. É isso aí, tudo torto. Cadê meu? Vou ver até onde vai chegar. São rebeldes, sabe? E antes que vocês esqueçam, tá? Se vocês quiserem, tô aqui, eu vendo, eu troco, mas troca, tá? Mas tá aí, ó, o IP lote 1, o perigoso, né? O elemento X, caso vocês querem fazer as meninas super poderosas. Mas é isso aí, começa a analisar as coisas que as pessoas falam e ver o quanto
A sabedoria demais deixa as pessoas arrogantes. Será que sabedoria demais é bom? Não, não é, é melhor saber só o básico para não fazer o mal ao próximo, nem a você mesmo. Então é isso aí, fica um grande abraço desse querido bem narigudo. Ah, o óculos é divisa, tá? Porque eu acho demais pessoas que usam óculos. Como meus olhos, graças ao Papai Celestial, não preciso usar, mas eu uso porque dá uma sensação de inteligente, porque pensa um bicho burro sou eu.